descobri que o problema da minha organização não era falta de disciplina, preguiça, procrastinação, sei lá o quê, mas sim o jeito como eu organizava minhas tarefas. Olá, meu nome é Sabrina, eu sou uma escritora iniciante e também sou uma trabalhadora CLT do mundinho corporativo, então eu preciso ter muita organização na minha vida se eu quiser conseguir fazer o tanto de coisa que eu quero fazer, né? Então preciso me dedicar ao meu emprego direitinho, né? Cumprir com o que eu concordei em contrato, mas também tenho essa parte de vida criativa e aí a organização para tudo isso é extremamente importante. Eu quero falar disso no vídeo de hoje. Indo o máximo direto ao ponto que eu consigo eu uso a ferramenta Notion para me organizar. Tanto para organizar a minha vida pessoal de lembrar de aniversário, lembrar que eu preciso comprar ração para meus gatos, que eu preciso tomar uma vacina, que eu preciso ir ao médico, que eu preciso sei lá o quê, pagar alguma conta, coisa assim. Tudo isso fica dentro do meu Notion. É dentro do meu Notion que eu tenho minhas inspirações de tatuagem, de qualquer coisa. É dentro do meu Notion que eu organizo o meu livro. Então, assim, eu uso a ferramenta Notion para tudo que eu posso, que eu consigo e vou continuar fazendo isso enquanto eu conseguir. Como eu comecei a usar o Notion como ferramenta para tudo, eu fiz o que muitas pessoas que usam o Notion fazem. Então, que é criar um calendário, você vai lá, criar visualização em calendário, e aí eu colocava tudo que eu queria fazer dentro desse calendário. E o calendário para poder refletir em todas as páginas do Notion, né, eu precisava usar esse mesmo calendário, a mesma data, como é que é? Base de dados. Mas vamos lá, precisava muito dessa base de dados que fosse a mesma para conseguir ver em todos os lugares. Então, o que eu estou falando de ver em todos os lugares? Dentro da minha página de livro, né, da organização do livro, tinha lá, segunda-feira eu preciso escrever capítulo 1, terça-feira eu preciso definir um personagem X, enfim, tinha isso. E aí, dentro da minha organização, sei lá, de redes sociais, eu usava essa mesma base de dados lá também. Só que aí eu usando os filtros, né? Então, assim, dentro da página sobre lembretes de gato, eu ia usar o filtro gatos e aí eu ia ver só o calendário dos meus gatos. Dentro da página de livro, da organização do livro, eu ia usar o filtro do nome do livro e exibir só o livro. Eu vou tentar colocar aí um exemplo aleatório para ver se dá para entender. E isso estava funcionando porque dentro do calendário da página inicial eu via tudo que eu precisava fazer. Então eu entrava na segunda-feira e eu tinha lá o que eu precisava fazer com relação à minha casa, meus gatos, ao meu livro, a piolho da minha cabeça. Não tenho piolho, tá? É só um exemplo ridículo. Mas tudo que eu precisava fazer. E eu era muito detalhista. Então era tipo assim, acordar, tomar banho, tomar café, não sei o quê. Tipo assim, cada uma das micro coisas que eu precisava fazer, eu deixava lá no Notion. E isso era bom porque eu conseguia ter os horários certinhos de tudo. Então eu sabia que no período da manhã eu preciso de 1 hora, 1 hora e meia para fazer todas essas coisas que eu tenho listada. O problema é que eu tinha tudo isso na segunda-feira, né? Essas coisas que se repetem, porque, né? Enquanto a gente tá aqui vivendo, todos os dias a gente acorda. Se você é minimamente limpinho, todos os dias você escova o dente, pelo menos o quê? Umas 3 vezes, né? E aí almoça e não sei o que. Tem muitas tarefas que são repetitivas. E eu tinha todas as tarefas repetitivas dentro do meu Notion, de segunda a sábado, pelo menos. Então, acabava o dia, eu precisava pegar tudo isso e aí eu movia tudo isso para segunda-feira da semana que vem. Aí eu vivia terça-feira. Acabava a terça-feira, eu movia todas essas tarefas repetições, para terça-feira da semana que vem. E eu ia fazendo isso. O que acontecia psicologicamente falando? Porque assim, com relação à ferramenta, tá tudo bem, ok. Mas psicologicamente falando, dava a sensação de que as coisas nunca terminavam. Então eu tava sempre num ciclo de repetição e quando eu esquecia, porque minha semana tinha sido muito corrida, porque eu não tinha tido tempo, sei lá o quê, quando eu esquecia de fazer isso, a sensação que me dava é que eu não tinha feito nada. Todas as coisas tinham ficado para trás e eu não tinha conseguido fazer nada,
E basicamente é isso, entendeu? Eu não consegui fazer nada porque não teve esse ritual, sabe? De mover as coisas da segunda-feira para a próxima segunda-feira, da terça-feira para a próxima terça-feira. E é muito importante a gente conhecer o funcionamento dos nossos cérebros individualmente, para você entender que às vezes o problema não é a quantidade de coisas que você faz, se você faz de mais ou de menos, sei lá o que. Às vezes você até conseguiu fazer a quantidade de coisas que faz sentido para o seu dia, mas o peso psicológico, emocional que você coloca naquilo é grande demais e isso acaba atrapalhando. Para mim, eu tive essa percepção. Então, eu fiquei desanimada com o jeito como eu estava organizando as coisas e fui pedir ajuda para o ChatGPT, óbvio, porque ele é meu assistente. Ele tem que pensar por mim as coisas que eu não consegui pensar. Então, fui lá eu para o ChatGPT para pedir ajuda que é de uma forma de me organizar em que eu não ficasse desse jeito. E aí é bom porque, assim, se você conversa com a IA que seja aí, ela vai criando uma memória sobre você, sobre o jeito como você é e tal. E no meu caso, eu coloquei uma coisa no ChatGPT, uma vez que eu compartilhei, que é aquele teste do IMTBI, IM sei lá o que, eu vou escrever aí o nome certo. E o meu teste dá que eu sou arquiteto. Eu já fiz esse teste 3 vezes, eu achei que iria mudar em algum momento, não sei por quê, mas é porque eu já ouvi gente falando que muda. O meu nunca mudou, eu fiz 3 vezes, as 3 vezes deu arquiteto, eu não vou fazer de novo. Uma quarta, quinta vez já aceitei que nesse teste minha personalidade dá essa, pronto, e acabou. E aí o chat justamente falou sobre isso, falou que é uma característica comum dos arquitetos quererem ser muito detalhistas e muito planejadores. E eu sei disso, eu sei, eu me conheço. O meu último vídeo foi falando sobre a minha necessidade de voltar a planejar meu livro um por um. Só que no caso de um livro de fantasia, uma coisa que está sendo inventada do zero, que não existe essa repetição, tudo bem. Eu acho que faz sentido, eu acho que é uma característica boa. Agora, para lembrar de almoçar, eu não preciso de uma tarefa, entendeu? Eu não preciso que alguém me lembre de almoçar. Minha barriga vai lembrar por mim. Ela vai lembrar, entendeu? Antes da hora do almoço, ela vai estar me lembrando que eu estou com fome, que eu preciso comer. Então, ele falou sobre isso, falou sobre essa tendência exagerada a muito planejamento e que às vezes não sobrava tempo para outra parte que também está dentro ali do aspecto do arquiteto, que é de ser criativo e de viver imprevistos também, porque às vezes vão acontecer alguns imprevistos. E eu sou muito rígida com relação a planos fora do que eu estava esperando. Não é nem planos, assim, mudanças de planos. Então, se eu sair de casa para ir para o meu trabalho e voltar para a minha casa direto, é isso que eu vou fazer. Se eu tô lá no trabalho e alguém fala assim, ai, vamos num happy hour, ai, vamos ali não sei aonde, ai, vamos fazer não sei o quê, tipo assim, o meu cérebro, ele buga completamente. Não foi isso que eu planejei para hoje. Hoje o que eu planejei é voltar para minha casa e fazer coisa ABCD na minha casa. Esse é o meu planejamento. Eu não posso sair disso. É bem rígido para mim essas mudanças de plano, principalmente se for assim com pessoas que, né, eu não tenho muita intimidade, coisas desse tipo. Aí assim, o não, ele é seco, é tipo, não. Quando é uma pessoa que eu gosto e que eu posso ter ali alguma vontade de agradar, com essa pessoa eu posso ficar mais pensativa e me sentir um pouco culpada de dizer que não. Mas ainda vou dizer que não. Porque eu tenho dificuldade de me abrir para o diferente daquilo que eu planejei. Tenho bastante essa dificuldade. Tem pessoas específicas na minha vida que conseguem me tirar disso, mas assim, bem poucas pessoas mesmo. E aí entra a questão dos horários, que é o quê? Às vezes a gente consegue dar um jeitinho. Como bons brasileiros, eu preciso limpar as areias dos meus gatos todos os dias. Com certeza. Mínimo uma vez que a pessoa tem que fazer isso no dia. Tá, gente? Pra quem não sabe. É preferível fazer isso num horário X pra mim. Mas eu posso fazer em outros, porque é um negócio que dura 5 minutos. E aí eu pensava antes assim, não, mas se eu deixar no meu Notion com 15 minutos, é bom que eu consigo fazer, eu consigo terminar e aí eu já consigo adiantar alguma outra coisa. Então minha cabeça ficava nisso o tempo todo. O que o ChatGPT me recomendou e como ficou
o hoje, né? Atualizações de hoje. Ele me recomendou trabalhar por blocos. E aí isso é bom. E aí serve tanto para o trabalho, quanto para a vida pessoal, quanto qualquer coisa. Trabalhar por blocos. No trabalho eu já faço um pouco isso, do tipo, agora eu vou olhar meus e-mails. Olho todos os meus e-mails. Agora eu troquei, não vou mais olhar e-mail. Agora eu vou dar atenção aqui pro Planner, que é a ferramenta de gestão de projetos, coisa e tal. Aí agora eu vou ficar olhando pro Planner. Agora eu vou olhar, normalmente eu faço isso segunda-feira de manhã. Vou olhar minha agenda para essa semana, ver quais reuniões eu realmente vou, qual que eu vou declinar, enfim. Então, ter esses momentos de bloco, ficar olhando só para isso, ficar olhando só para isso, só para isso e respondendo. Porque o que acontece com relação ao trabalho? Às vezes você lê um e-mail e aí você não consegue resolver aquele e-mail naquela hora porque você está fazendo outra coisa. Aí você estava fazendo aquela outra coisa, você para, olha o e-mail, você não responde o e-mail, você não conclui aquela outra coisa e você vai só abrindo várias caixinhas assim na sua cabeça, deixando você mais ansioso, mais estressado, mais sobrecarregado. Então, é isso. Se eu tô fazendo uma coisa, tô fazendo uma apresentação, eu fico ali fazendo minha apresentação. Se alguém falar comigo no Teams, infelizmente essa pessoa vai precisar ficar esperando. A não ser que seja alguém da minha equipe ou alguém que eu sei que tá com algum projeto, alguma coisa que tá delicada. Aí se sobe a carinha daquela pessoa ali, eu fico tipo, não, essa situação aqui tá delicada, eu preciso dar uma atenção pra essa pessoa imediata. E pessoas da minha equipe sempre respondo logo também. Na vida pessoal, eu tenho tentado fazer em blocos também, porque eu faço assim. Eu tenho esse bloco aqui que eu preciso fazer o quê? Eu preciso me arrumar o suficiente, né? Ficar pronto, vou dizer assim. Ficar apresentável para sair pro trabalho. Eu preciso adiantar coisas de casa que dê para fazer dentro até a hora tal. E preciso, sei lá, fazer alguma coisa da minha vida mesmo, ler um livro, sei lá o quê. Pronto. Então tem aquele período ali que eu vou encaixar aquelas coisas. Se nesse período de tempo der pra fazer uma coisa a mais ou a menos, ou enfim, mais bem feita, sei lá, eu vou fazer. Se não der pra fazer, não vou fazer. O importante aqui, no horário tal, aquelas bloco de coisas precisa estar feito. E aí eu começo meu próximo bloco de coisas para fazer. E eu fiz isso numa lista e não mais em várias páginas, porque eram várias páginas dentro do calendário do Notion. E só isso já me deu uma paz mental, assim, de tipo, se eu quiser ticar as caixinhas, eu tico. Se eu não quiser, tudo bem, entendeu? Tipo, ai, tá seguindo, tô fazendo, tô cumprindo, tô todos os dias começo, eu tenho ali a minha, é tipo um roteiro do que fazer, mas não necessariamente uma coisa tão rígida quanto estava antes. Antes era rígido, porque tinha horário certo para começar, para terminar. E aí vinha uma notificação do calendário do Notion, tipo, tal tarefa precisa começar, tal tarefa precisa começar. E aí a minha organização tava virando um sofrimento. Eu já posso dizer que essa organização funcionou bem, porque eu já tô testando tem mais de um mês. E tem funcionado bem, eu não tenho sentido essa sobrecarga, assim, de tipo, preciso fazer tal coisa, preciso isso, aquilo outro. Não é nem que diminuiu a minha quantidade de tarefas, mas é que eu senti que tudo bem se eu fizer uma coisa um pouco mais tarde, tudo bem se eu fizer essa outra coisa só amanhã, ou se eu mudar de horário essa coisa que eu preciso fazer, entendeu? Porque assim, o importante é que eu fiz durante o dia de hoje, porque nós, pessoas que somos muito rígidas, para você sair de. Se eu não fizer exercício todos os dias, é melhor não fazer nada? É difícil. Eu sei que para algumas pessoas isso é um pouco mais fácil, né? Ter essa sensação de fazer uma vez é sempre melhor do que fazer nenhuma. Fazer duas vezes é melhor do que fazer nenhuma. E é melhor do que fazer uma. Então, sempre que você tá fazendo, se você está fazendo, já é melhor do que não fazer. E se você fez, você queria fazer 5, mas você fez 3, já 3 é melhor que 0. E é um raciocínio bem óbvio, bem lógico, mas que é difícil você chegar lá quando você tem esse problema de ser uma pessoa muito rígida. Eu nomeei carinhosamente essa página nova como Bottom Cropped. Porque, tipo assim, é isso, mano. Bota um cropped, se ajeita, vai dar certo. Faça as coisas aí que tem que fazer. O que não deve fazer, não deu. Tá tudo bem também. Vamos lá. E aí, eu já mostrei isso num outro vídeo, mas vou mostrar aqui também hoje.
o que são cada uma dessas listinhas, dessa minha listinha, o que é cada item desse. Vamos lá. É a mesma coisa todos os dias, muda um pouco os horários. Então não vou passar por tudo. Vamos lá. Na segunda-feira eu tenho um bloco rotina da manhã. Bebi água e fiz meu café? Sim, aí eu marco. Tomar banho. Tomar café com minha amore. Tomar banho, me arrumar, gravar meus stories. Porque eu gosto de gravar meus stories enquanto eu estou me arrumando, enquanto eu estou me maquiando. Então, por isso que ele fica nesse momento, que é o momento que eu já tomei banho, estou com a cara limpa, já passei um hidratante, já passei um produto solar e vou fazer a minha makezinha, que é essa daqui, bem basicona, mas é essa. E é o momento que... Aí tudo tem lógica. Por que que é esse momento? Por isso, porque eu já fiz todas essas coisas, estou limpa, hidratada, protegida dos raios UVA e UVB. É um momento que normalmente está silêncio, então não tem vizinho gritando, cachorro latindo, caminhão passando, moto buzinando. Aquele rolo de Globo da Morte. E gás de pau quebrando. Gás de pau quebrando. Moto estralando. Acabamento estourando. O canto vermelho. Não. Colhedeira passando por riba de semente. Então tem esse momento de silêncio. Aí eu já começo ali a dar uma trabalhada no meu cérebro, fazer meu cérebro começar a funcionar. E aí eu vou para o quê? Para a minha parte de escrita, que tem gente que chama de sprint de escrita, sprint de não sei lá o que, e eu tento escrever de 6h30 às 7h45. 6h30 da manhã e 7h45 da manhã, não me ligue, não me mande mensagem, não procure por mim. Lembre de mim apenas em pensamento, me mandando boas vibrações para que eu esteja escrevendo coisas muito interessantes, muito boas, muito criativas e que eu não esteja sofrendo de nenhum tipo de bloqueio. Fora isso, não quero nenhum contato físico, mental, espiritual, de fumaça. Aí tem essa parte do YouTube, que é youtuber, de 7h45 a 8h30, que fica aí esse horário. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço, às vezes eu uso para editar um vídeo, às vezes eu uso para gravar. Normalmente dentro desse horário que eu tento fazer. Quando eu não tenho nada para gravar, ou tenho, mas não consigo gravar, tá tudo bem também. O espaço é esse, o bloco de horário é esse. Se couber, cabeu, se não couber, não cabeu. Aí eu tenho meu momento de leitura, jogo, qualquer coisa. Tem muito tempo que eu não jogo, então eu tenho priorizado ler porque eu tô com a minha meta de leitura atrasada, né? Porque estamos em agosto e eu só li 18. E era pra eu estar, nem sei onde que era pra eu estar. Eu acho que era pra eu estar no meu 24º. Quarto, que era pra eu ter lido 18 até o final de junho. Aí mais 3 em julho, quer dizer, julho. E agora agosto era pra estar entrando no 2º de agosto, no 3º, que vai entrar nos últimos 10 dias, hoje que estou gravando isso. Então estou um pouco atrasada, mas vai dar certo. Normalmente eu acabo usando esse momento para a organização de casa. Então é o momento que eu vou limpar a caixa de areia dos gatos, colocar uma roupa na máquina de lavar. Minha máquina de lavar não é barulhenta, então tá tudo bem. Ela é bem silenciosa. Louça na máquina de lavar louça. Normalmente eu não ligo esse horário porque ainda é meio cedo. A máquina de lavar louça é um pouco barulhenta. Mas sei lá, sabe? Arruma a cama, sei lá, coisas assim de dentro de casa que dá pra fazer nesse horário de um jeito saudável. Apesar de eu morar na favela, eu não sou uma pessoa sem noção. Então eu tento não fazer barulho num horário que eu acho que é muito cedo ou muito tarde para os meus vizinhos. Como alguma coisa, porque a pessoa que tomou café da manhã entre 5h30 e 6h, gente, 9h30 eu estou com fome já. Então eu preciso comer alguma coisa. Como uma frutinha, como uma granola, como um negocinhozinho assim, porque aí eu vou começar a trabalhar. Então eu já venho aqui para o meu cantinho começar a trabalhar. Aí basicamente é isso, fico trabalhando de 10 às 7, quando é de casa. Tiro meu horário de almoço, que é de 1h. Normalmente eu começo meu horário de almoço 12h30, 1h, por aí. Aí vou fazer coisas, né? Se eu estiver de casa, aí eu vou... faço minha bicicleta. Depois janto, tem essa coisa de lavar o nariz, escovar o dente, não sei o quê, porque é uma coisa que eu tenho tentado me forçar a lembrar, porque pessoas que são alérgicas, é muito bom você fazer lavagem nasal. Melhora a minha vida, assim, sei lá, quantos %. E aí minha rotina de skincares, né? Passar meus cremes, passar minhas coisas e dormir. Não é nada demais que eu faço. É ter certeza que tirei a maquiagem, passar um creme, agora eu comprei um ácido, não sei das quantas ali, que eu tenho usado. E aí tem meu bloco dormir, que é muito importante. Que eu deixei como bloco para poder saber quanto tempo mesmo eu consigo dormir. Aí eu leio mais um pouquinho ali, eu gosto de deitar
deitar antes do horário que eu quero dormir. Então, assim, eu quero dormir 9h30, deitar, né, me horizontalizar na cama às 9. Aí eu vou ler um pouquinho, 20, 30 minutos, e aí deito pra dormir mesmo, porque ler é o que me acalma, assim, pra começar a dormir. É difícil, às vezes, parar de ler nesse tempo e não continuar lendo e virar a madrugada lendo. Mas eu tenho tentado. Tem funcionado. Então, basicamente é isso. Aí muda um pouco quando eu tenho presencial, porque aí quando eu tenho presencial é aquela tristeza. Não consigo fazer exercício, não consigo várias coisas, porque demora pelo menos 1 hora. Pra ir 1 hora, pra voltar, pra voltar é sempre 1 hora. Pra ir eu consigo fazer em menos tempo, mas pra voltar é sempre 1 hora, pelo menos. E aí eu não consigo fazer exercício, não consigo chegar com paciência pra fazer muita coisa mesmo, porque minha cabeça tá, sabe, abatulhada, assim, da convivência social, de transporte público, de tudo mais. Então, são dias que eles acabam sendo mais improdutivos pra mim. E aí, principalmente nesses dias, eu gosto de fazer as coisas realmente de manhã, priorizar minha escrita e tudo mais pela manhã. Não consigo fazer depois, porque quando eu chego em casa eu estou podre e não consigo ser nada nem ninguém. Então, só ler mesmo, ou qualquer coisa que seja assim, sabe? Fora isso, não. Bom, no mais é isso. Eu já fiz um vídeo um pouco mais detalhado sobre fases assim do livro, mas essa é uma rotina que eu tenho seguido para conseguir escrever o meu livro. Eu sei que se eu dedicasse mais horas, eu escreveria mais e avançaria mais, porém eu não tenho muitas horas. E se eu só me dedicar ao livro e não me dedicar a mais nada, eu vou acabar não fazendo outras coisas que são importantes pra mim, inclusive para a escrita do livro, que é, como eu falei aqui, ler, assistir uma série, jogar um jogo, essas coisas. Jogar um jogo, é só jogo The Sims, né? Não tem outro jogo. Porque essas coisas alimentam a minha criatividade e eu preciso de criatividade para conseguir escrever, para conseguir criar. Então, no momento assim que estamos, queria trazer uma visão de o que é uma organização real de uma pessoa real que precisa trabalhar. Não tenho filhos, então essa parte não conta comigo para nada. Mas tenho todas as outras partes de ser a pessoa que cuida da própria casa, que cuida dos próprios bichinhos, que pega transporte público. Acho que é interessante, às vezes a gente vê alguém que, entendeu? Que vive a vida, que não é uma pessoa que tem todas as facilidades que existem e que estão para serem inventadas. Ainda não estou nesse ponto. No dia que eu tiver assim, eu conto também. Vamos rezar, segurar forte na mão de Deus para que um dia eu falei assim, nossa, é tudo tão fácil, eu faço tudo, porque é tudo muito fácil. Ai, nossa, como minha vida é fácil. Queria, mas ainda não estou vivendo esse momento. Então é isso, até o próximo capítulo. Muito obrigada por quem me assistiu até aqui nas nossas loucuras. Até semana que vem, ou próximo vídeo, ou sei lá, até!